galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui resolvendo o exercício que a gente chamou de avaliação 4.2 da lista de exercícios de mecânica e estatística do professor Sebastião Mendanha, do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. A gente já resolveu aí as partes iniciais do exercício, que fala que você tem uma cadeia de spins. Eu inclusive interpretei essa cadeia de spins como sendo uma cadeia de elétrons, pode não ser, tá? Inclusive eu tinha falado ali sobre magneton de Bohr. No caso, você pode, no caso mais genérico, né, interpretar não como magneton de Bohr, mas como o próprio momento magnético da partícula, né? Que no caso mais específico seria o magneton de Bohr. Mas beleza. Vamos lá então para o cálculo da magnetização. Como é que a gente vai fazer o cálculo da magnetização? Bom, a gente já calculou o número de estados possíveis para uma dada energia E. Depois a gente achou a entropia associada, usando aquela fórmula que a entropia é constante de Boltzmann, logaritmo natural desse ômega, que representa justamente esse número de estados associados a essa energia E. Depois eu encontrei a energia E do ponto de vista termodinâmico, né, macroscópico, e a última coisa que eu fiz foi usar o resultado dessa energia para calcular a capacidade térmica do, do meu sistema. E agora eu quero saber da magnetização. Bom, tem magnetização porque eu estou trabalhando com spins, estou trabalhando com campo magnético que vai magnetizar o meu sistema, aí vai conferir uma dada energia aí, né? E como é que a gente vai fazer? Bom, vamos começar calculando a magnetização do ponto de vista das partículas, né? Do ponto de vista ali, microscópico das partículas, e esse é o caminho, né, da mecânica estatística. Você começa no mundo microscópico, faz médias para encontrar o que? Propriedades macroscópicas. Aqui no caso, a magnetização. A gente tem que, levando em consideração as partículas, eu tenho, no caso mais geral, né, partículas que estão com o spin up, ou seja, a gente havia comentado, né, na direção positiva do meu eixo, que pode ser o eixo Z, tá? Ou qualquer eixo. Então, na direção desse eixo, se meu spin está na direção desse eixo, e eu posso ter ali o meu valor do momento magnético sendo um magneton de Bohr, mas no caso mais geral vamos usar então a representação de μ, tá? Eu lembro que eu falei nos vídeos anteriores, se vocês estão acompanhando, que o μ poderia representar a permeabilidade magnética. Não é. Poderia representar o potencial químico, também não é. Poderia representar o magneton de Bohr? Poderia, mas no caso mais geral, aqui pra gente, é o momento magnético da partícula, tá? Se ele está associado a uma partícula com spin na direção positiva, né, ou na direção do campo, né? No caso aqui, quando você coloca o campo, a partícula vai querer alinhar o spin, o momento magnético dela, na direção do campo, tá? Então, se ela está com spin up, a magnetização associada vai ser mais μ, mais momento magnético. E isso, para n partículas, fica μ vezes n up, né? O número de partículas com spin up. Para o caso das partículas que estão contrárias ao campo, né, elas vão diminuir a minha magnetização, o valor da minha magnetização, que é uma grandeza vetorial também. Aqui a gente está representando como escalar, e aí o sinal vai me dar o sentido, né, se é contrário ou a favor na direção positiva desse meu eixo. Então, se eu tenho n partículas com spin down, a magnetização, a contribuição para a magnetização do sistema vai ser justamente menos n down vezes o momento magnético da partícula. Beleza? Vou colocar em evidência o momento magnético aqui, o μ,
fica mi vezes n up menos n down. Mas olha só, a energia do sistema, a gente já até havia escrito, em função da informação que eu tive lá no enunciado, que era o hamiltoniano do sistema, a energia para spins up, a energia vai ser menos μh para cada partícula. Então, a contribuição das partículas todas com spin up vai ser n up vezes menos μh. E a contribuição das partículas com spin down, n down vezes mais μh. Essa vai ser a contribuição delas. Então, a energia total do sistema, do ponto de vista microscópico, é esse. Menos μh, n up, mais μh, n down. Bom, eu achei que do ponto de vista macroscópico, a energia é menos, é uma energia média aqui. Eu vou ter partículas ou microestados acessíveis pelo sistema, e na média desses estados eu vou encontrar essa energia média E, que é dada por menos n μh tangente hiperbólica de μh sobre kt. Eu havia encontrado essa informação em vídeos anteriores aí, depois vocês voltem lá para ver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever esse E, que é menos μh n up menos n down. Reescrevi aqui a energia, fazendo aparecer, tem mi, tem n up menos n down, fazendo aparecer a magnetização. Então veja só, a energia vai ser menos h vezes a magnetização. Tá? Do ponto de vista microscópico. E do ponto de vista macroscópico, o que eu vou fazer então? Vou pegar a energia que eu já havia encontrado, essa energia média, e dividir então por menos h. Fazendo isso, eu encontro a magnetização, que vai ser n vezes o número de partículas, né? N vezes mi, ou seja, eu vou ter n partículas. É como se eu tivesse aqui todas as partículas com o momento magnético mi, mas isso vai ser modulado por uma tangente hiperbólica. E daqui a pouco a gente vai ver como isso vai funcionar no gráfico ali, vai ficar mais claro para a gente enxergar a física. Beleza? Vamos já para o cálculo da suscetibilidade magnética, que ele dá lá no enunciado como sendo a derivada da magnetização em função do campo, tá? Derivada de m em função do campo H. Veja só, se eu tenho a magnetização derivando com relação a H, o que eu encontro? N mi, derivada da tangente hiperbólica, a gente já havia se deparado com ela. É 1 sobre o cosseno hiperbólico ao quadrado do que está aqui, do operando aqui do tangente hiperbólico, mas eu tenho que fazer a regra da cadeia. Como eu estou derivando com relação a H, o que vai aparecer aqui é simplesmente mi sobre kt. Mi sobre kt. Bom, eu também já me havia deparado com essa função 1 sobre cosseno hiperbólico ao quadrado, e lembra que a gente reescreveu ela como sendo 1 menos a tangente hiperbólica ao quadrado de mi h sobre kt. Então, vou ter que igual a n mi ao quadrado sobre kt, 1 menos a tangente hiperbólica ao quadrado de mi h sobre kt. Lá no enunciado ele fala assim: mostre, demonstre, chegue até a lei de Curie, mostrando o limite para campo tendendo a zero. Bom, no limite para campo tendendo a zero, a tangente hiperbólica ela vai a zero, tá? Ela é uma função ímpar, então ela vai até zero quando h tende a zero. Zero ao quadrado fica zero, eu só fico com essa parte aqui, então, no limite para campo nulo. Eu fico com Q igual a n mi quadrado sobre kt. E, veja lá, se eu chamar n mi quadrado sobre k de uma constante, vou chamar aqui da constante de Curie, eu fico com o Q tendendo, a suscetibilidade tendendo então a essa constante sobre t. E é o que ele me falava, prove que a suscetibilidade ela vai com o inverso da temperatura.
Normalmente o que se faz é um gráfico de 1 sobre Q, 1 sobre a suscetibilidade, e aí você vai ter, nesse caso aqui, uma reta, né? Você vai ter 1 sobre a constante Q vezes T. Tá? Válido aí para materiais paramagnéticos, né? Vamos ver isso graficamente? Então, coloquei aqui como extra os gráficos dessas funções. Veja lá. A tangente hiperbólica de x é dessa maneira aqui. Ela está lá no menos infinito aqui para x, para determinados valores de x aqui um pouco maiores que zero, a gente tem menos 1. Ela vem, menos 1, vai a zero, e depois aqui para x positivos, uma função, como eu falei, ímpar, você tem ela indo a mais 1. Então essa é a tangente hiperbólica de x. Olha só, eu havia encontrado que a energia é menos nμh tangente hiperbólica de μh sobre kT. Ora, se a energia vai com a tangente hiperbólica de μh sobre kT multiplicado por menos 1, ela vai ser o contrário aqui, né? É só inverter aqui. E olha só o que vai acontecer. Então, o que acontece é o seguinte. Se eu olhar para o que multiplica menos tangente hiperbólica, é justamente nμh. Tá? É o número de partículas vezes μh. Se h é negativo, tá? Aqui eu plotei em função de μh sobre kT, que é o operando aqui do tangente hiperbólico. Se o h é negativo, tá? Eu estou aqui no mais 1. Então aqui, ó, eu vou ter mais nμh. Ou seja, para o H negativo e grande, a minha energia tende a uma energia em que eu tenho todos os spins down. Tá? H negativo no sentido contrário da minha referência, do eixo de referência. O que eu estou forçando? Estou forçando todos os spins, né? Estou forçando a magnetização desse material, de modo que todos os spins, se o material é paramagnético, como a gente vai ver que é, estou forçando que eles se alinhem com o campo no sentido negativo, ou seja, todos os spins vão ser down, e então a minha energia vai ser mais μh vezes n, vezes todas as partículas com energia, com o spin down, vão me dar uma energia positiva, que vai ser μh vezes n positivo. Agora, se eu tiver com o campo H positivo, no sentido positivo do meu eixo de referência, todos os spins aqui no limite vão ser o quê? Up. Então, a minha energia correspondente a esse caso é uma energia negativa, menos μh, vezes, né, todas as partículas do sistema. Todas elas se alinham com o campo, mas agora no sentido positivo. Positivo do eixo de referência. Todas com spin up. E a gente viu que nesse caso a energia é negativa. Desse outro extremo aqui, energia positiva. Tudo bem? A gente encontrou em seguida a capacidade térmica. A capacidade térmica vai me dar uma função que é desse formato aqui. Você vê, a tangente hiperbólica, ela tinha aquele formato aqui de S, né? Quando você faz o quadrado, o que acontece? A parte negativa acaba subindo, né? Fica positiva. Então eu vou ter uma função que vem aqui no 1, cai ali para 0, volta a crescer para 0, agora ela vai ficar par, né? E volta a crescer até 1. É uma função com um vale aqui no 0. Quando você faz 1 menos isso, você vai ficar com uma função que é 0, tem justamente aqui, ó, justamente na origem vai ter um pico, e depois ela vai tender a 0 rapidamente. Só que aqui o que eu tenho é essa função, então, que é um pico aqui no 0, multiplicada por uma função
com o mesmo operando aqui, só que quadrática. Então, a parábola concorrendo com uma função 1 menos tangente hiperbólica. Então, aqui, a parábola vai forçar aqui um comportamento parabólico. Veja que ela não vem aqui, ó, como se fosse uma reta. É um comportamento parabólico aqui no início, competindo aqui com a descida da minha tangente hiperbólica. 1 menos a tangente hiperbólica, na verdade. Então, eu vou ficar com esse comportamento. Eu vou crescer, vou alcançar um pico, e aí, quando a tangente hiperbólica 1 menos a tangente hiperbólica acabar dominando, eu vou para... porque ela vai me mandar essa função para zero, né? E aí eu vou ter, então, uma capacidade térmica nesse formato aqui, que tem um pico. Tá? Um pico aqui entre por volta aqui de 1 a 2 em unidades de μh sobre kT. Tá? E aqui, lembrando, μh, energia associada, né, a essa configuração magnética do sistema. Estou magnetizando o sistema, tem uma energia, vamos chamar de magnética, e concorrendo com uma energia que eu vou chamar de energia térmica, né, kT, associada à temperatura. Né? Então você tem a temperatura, todo mundo, pela terceira lei da termodinâmica, todo mundo vai estar acima da temperatura de zero absoluto. Então você vai ter temperatura. Então, mesmo que mínima, essa energia térmica vai existir, que dirá a temperatura ambiente. Né? Agora, quando você coloca uma energia magnética para o sistema, né? Os spins ali, a cadeia de spins está imersa no campo magnético, ela também vai ter uma energia magnética devido a esse campo. Bom, por último, a magnetização. A magnetização, veja o que ela deu, Nm tangente hiperbólica. Então, vai ser uma função tangente hiperbólica multiplicada por Nm. Então, aqui, ó, nesse extremo aqui, ó, com o campo positivo, eu estou forçando todas as partículas, os spins de todas as partículas a se alinharem com o campo. Então, o meu momento, e o campo é positivo, então eu vou ter um momento magnético aqui positivo também, e todas as partículas, todas as N partículas vão estar com essa magnetização. Então, por isso, eu chego aqui, ó, com M igual a Nm, que é essa configuração. Veja que a partir de um dado valor de campo aqui, todo mundo vai estar alinhado já com o campo no sentido positivo da minha referência. Do contrário, se eu tenho um campo negativo, ou seja, contrário ao meu eixo de referência, eu vou ter todas as partículas com spin down, spins contrários ao eixo de referência. Então, menos μ, né, para cada partícula, e para o sistema como um todo, menos Nm vai ser a magnetização do sistema macroscópica. Né? E isso é o que acontece para um material paramagnético. Né? Se eu retiro o campo, a magnetização vai a zero. Se eu vou aumentando o meu campo, aqui, ó, nessa faixa eu tenho uma competição de spins up e down, e aqui, ó, eu tenho só spins up e aqui só spins down. Magnetizei totalmente numa direção ou em outra. Né? Estudando aí o magnetismo, você vai encontrar materiais que não são assim, né? Que você tem aquela chamada histerese. Né? Essa curva ela acaba se abrindo aqui, você vai por um caminho magnetizando o material e acaba que você volta por um outro caminho, tá? Quando você vai diminuindo o campo ou invertendo o sentido do campo aqui nesse extremo. Né? Aqui não, aqui o que eu tenho é essa tangente hiperbólica, fisicamente é o material paramagnético. Alinho totalmente os meus spins, vou tirando o campo, vai tendo uma competição spins up e down. Aqui eu vou a zero, porque eu tirei totalmente o campo, e aqui eu vou invertendo, os spins vão começando a ficar predominantemente down, e aqui todos no limite aqui, campos grandes, né? Relativamente grandes, todos spins down, fazendo com que a minha magnetização seja menos Nm. Beleza? Bom, esse programa ele cobre bastante coisa, né? Um programa bastante interessante, e a minha recomendação é reveja aí as contas e não se perca nas contas. Nessa matéria é muito fácil você se perder nas contas, porque elas são muitas, elas são longas.
Mas o que eu acho mais interessante é a gente começar a perceber, depois que a gente começa a dominar um pouco as contas e o porquê dessas contas, é entender a física por trás, e o que significa, né, cada uma dessas curvas resultantes aqui. São modelos, no final das contas, né, que a gente vai encontrando em função lá daquelas suposições que a gente faz no início. Tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um exercício bastante cansativo, né? Mas serviu para revisar bastante coisa, para resolver algumas derivadas aí que vão aparecer bastante. Então, é um exercício bastante importante. Deixe aí o seu like, se inscreva se você ainda não está inscrito e divulgue esse canal aí para quem você conhece que está fazendo essa disciplina aqui na Universidade Federal de Goiás ou em outras universidades, em outros institutos de física. Vamos divulgar aí esse conhecimento e tentar tornar essa matéria mais clara. Não é uma matéria tão fácil assim, não é tão simples entender o raciocínio, mas com o tempo, você passando o tempo aí, a gente vai juntos aí aprendendo. Beleza? Um abraço aí e até mais. Até a próxima.